Olá, meus queridos e queridas! Vamos para o nosso segundo vídeo da série da gestação. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente o carinho de vocês, as mensagens. Eu tô tão feliz que tá lotado de mamães e simpatizantes aqui nesse canal. Tanto as pessoas, né, as mulheres que estão passando por essa experiência, quanto as mulheres que nem têm a menor vontade de ter filho, mas que estão aí super curiosas para saber um pouquinho da minha história, mas para saber um pouco desse outro mundo, né? E adorei também saber dos papais, futuros papais, homens interessados aí nesse tema, vovós que estão aqui também para contribuir com a experiência gigantesca delas. Então, ai, eu queria muito agradecer vocês por todo o feedback lindo que vocês têm me dado, tanto nos comentários quanto nos e-mails anônimos e tudo mais. Enfim, meus queridos e queridas, vamos então aqui que hoje a gente vai falar sobre tomando a decisão de se ter um filho, né? Tem tanta coisa ainda pra gente conversar. Eu tô muito feliz de poder separar aqui a nossa série em vários assuntos que nos interessam. Então, o primeiro vídeo foi mais a apresentação, que eu queria explicar para vocês o porquê que eu tô fazendo essa série. E nesse segundo vídeo, vamos começar do começo, né? Antes da gente ter um filho, antes mesmo da gente passar pela fase difícil e complexa de ser tentante, que é o momento em que a gente está tentando conceber o bebezinho, a primeira coisa que a gente faz é decidir se a gente quer ou não ter filho, né? Claro que às vezes a mãe natureza decide por nós, né? Quantas e quantas pessoas, né? Tanto mamães e papais aí que se veem nessa nova vida, nesse novo papel, por mais que a gente saiba, né, como se prevenir, às vezes as coisas acontecem, as circunstâncias se movimentam e o bebezinho, né, vê que o papai e a mamãe estão demorando muito lá para decidir, ele rapidinho se mete no meio e vem e aparece. Mas aqui a gente vai conversar mais sobre a parte, digamos, consciente. Não sei se consciente é a melhor palavra, mas enfim, aquela parte em que a gente decide ou não decide por fazer isso na nossa vida, né? Ter ou não um filho. Bom, meus queridos, é óbvio, né, o que eu vou falar aqui. É claro que isso é uma decisão muito particular de cada um de nós. E essa decisão, ela também pode mudar com o tempo, né? O mais importante é a gente ter consciência de que a vida é só nossa e que essa decisão também é só nossa. Mas não pensem nessa decisão como sendo, nossa, um martírio, né? Claro que é uma decisão muito, muito, muito gigantesca que vai transformar completamente a nossa vida, mas é muito, muito importante também que a gente escolha o peso que a gente dá para as nossas decisões. Aqui na série Gestação a gente está falando sobre filhos, mas para qualquer coisa da nossa vida, né? De todos os outros assuntos que a gente conversa aqui nos vídeos, né, da família Hoje Eu Me Sinto. Tudo que a gente vai decidir, tudo que a gente vai transformar, a gente precisa ter consciência do peso que a gente está colocando. A decisão não é a parte mais importante, mas é o como a gente toma essa decisão, as pessoas que a gente envolve, as circunstâncias que a gente considera e a emoção, a parte consciente, a parte, né, racional também que a gente coloca nessas ações, nessas reflexões. Então, antes de mais nada, se você está aí nesse momento da sua vida decidindo se você quer, se você não quer, quais são os prós, quais são os contras, tudo isso é válido, mas tenta fazer isso com o máximo de leveza possível. Não tem ninguém com uma arma na sua cabeça te obrigando a tomar essa decisão para ontem. Eu sei que nós mulheres, né, nós temos aí o nosso reloginho que chega uma hora que realmente o nosso corpo ele não dá mais a possibilidade de gerar uma vida. A gente sabe, claro, temos a opção da adoção para quem considera que é lindo e é maravilhoso, mas aqui a gente está falando de gerar, né, de conceber uma vida. Então, nós sabemos, nós mulheres temos às vezes um pouco dessa pressão pelo fato da idade, né, o fator da saúde e tudo mais, mas de qualquer forma, meus queridos e queridas, isso sempre precisa ser feito da forma mais leve possível, né?
E, enfim, voltando a falar um pouquinho dessa história de como então que eu tomo essa decisão, né? Tô aqui analisando prós, os contras, a minha situação atual, todo o meu histórico. Claro que tem a pressão da sociedade também, mas isso, né, família, hoje eu me sinto, eu sei que vocês nem se preocupam mais tanto com isso, que a gente conversa bastante por aqui, a gente sabe que a sociedade vai exigir tudo da gente, né? Tem todo um roteirinho de vida que, infelizmente, a parte mais inconsciente da sociedade acaba às vezes ainda exigindo, né, que a gente cumpra esse roteiro, mas nós somos conscientes, nós somos donos das nossas próprias vidas e em algum momento quando a gente começa a se questionar sobre o fator, né, maternidade, paternidade, é algo que está chamando a nossa atenção com algum carinho. E detalhe, não precisa ser necessariamente um chamado emocional ou um chamado espiritual. Esse chamado pode ser racional também, né? Eu vou contar um pouquinho do que me fez, né, tomar essa decisão. Na verdade, eu e meu companheiro, a gente tá juntos há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Mas, enfim, de qualquer forma, desde sempre a gente teve esse sonho, a gente tinha nos nossos planos aí a vontade de gerar uma vida, a gente só não sabia quando, né? E no meu histórico, como a maioria de vocês já sabe, eu, né, passei muitos anos morando em São Paulo, morando no Brasil, há 6 anos, quase 7 já, eu moro aqui no Canadá, e enfim, né, a vida da gente passa por vários ciclos altos e baixos, então ultimamente o que mais tem tomado a minha vida é a minha vida profissional. E como autônoma, é claro que eu tenho, né, milhões de medos, milhões de questões. Eu amo demais o meu trabalho. Desde quando eu era professora, eu já amava a minha profissão. Agora, né, que eu sou terapeuta, professora, um pouquinho de tudo aqui nesse mundo online maravilhoso, trabalhando com vocês na família hoje eu me sinto. Eu tenho meu trabalho como terapeuta, eu tenho meu trabalho aqui, né, fazendo os vídeos e todos os materiais que eu faço para vocês. E eu sou uma pessoa autônoma, né? Eu sou uma profissional autônoma. É claro que isso tudo pesou muito na decisão, né, de ter um bebê. Eu sei que o meu lado maternal, né, o meu lado de ser mãe, agora esse novo papel vai exigir de mim que eu divida melhor os meus horários, que eu organize melhor isso tudo. Enfim, tudo isso eu pesei, mas o fator mesmo que me fez escolher ter um bebê nesse momento da minha vida foi um fator mais racional. Olha só, né? Às vezes a gente fica esperando aquele sininho tocar e as borboletinhas voarem e falarem pra gente agora é a hora. Muitas mulheres sentem isso. Eu mesma acho que quando eu tinha uns 21, 22 anos, eu senti uma vontade muito grande de engravidar, mas naquele momento o racional falou um pouco mais alto e falou: "Olha, Adriana, a vontade tá grande, mas você sabe que agora, né, racionalmente não é a melhor hora". E a melhor hora que eu digo aqui, meus queridos, de novo, é no formato racional, porque a melhor hora pode vir do acaso, a melhor hora ela pode vir de surpresa, né? Quantas e quantas mulheres, e vocês têm escrito muito para mim esses depoimentos de que nem queriam ser mães e que de repente esse bebê apareceu e transformou a vida para muito melhor. Olha que lindo. Então, meus queridos, quem está aí nesse momento de tomar a decisão, pondera tudo, pondera sim a sua idade, a saúde do seu relacionamento. Às vezes, né, muitas mulheres nem estão em nenhum relacionamento, estão tentando aí uma produção independente, o que é maravilhoso também, cada um sabe de si, qual que é a experiência que deseja realizar, mas enfim, consideremos tudo isso, né, a profissão, o lado financeiro, mas consideremos sem neura, sem perfeccionismo, porque por isso que eu disse, né, o momento perfeito, ele talvez nunca aconteça. Os sininhos espirituais e emocionais talvez nunca batam. Então a gente precisa considerar quais são as experiências que a gente deseja vivenciar na nossa vida e como a gente quer vivenciar essas experiências na nossa vida. Qualquer coisa que a gente for transformar, qualquer experiência nova, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir desconfiança, a gente vai sentir insegurança. É a coisa mais normal do mundo, mas isso acontece com tudo. Por que seria diferente com a maternidade, né? Então, meus queridos e queridas, pensemos nisso. A gente vai sim considerar tudo aí de forma racional. A decisão, ela pode vir de qualquer meio, mas viva as experiências que você deseja vivenciar. Não se feche completamente e não se obrigue também a cumprir promessas, né? Às vezes a gente
gente passa a vida inteira imaginando casar e ter filhos e de repente a vida da gente muda de rumo e de repente a gente perde a vontade disso tudo, a nossa vida tem um outro sentido que não cabe mais, talvez um casamento, ou cabe o casamento e não cabe um filho. Então, não nos obriguemos a nada. A vida muda o tempo todo. Então, às vezes a gente pode carregar um sonho durante muitos anos e de repente esse sonho não faz mais sentido e tá tudo bem. Ou, como eu, né, até pouquíssimo tempo atrás tinha um bom discurso com as minhas amigas, que eu estava tão envolvida com a minha vida profissional, que tinha um lado meu que tinha um pouco de vontade de ser mãe, mas que estava muito distante, mas de repente as coisas foram acontecendo, foram se transformando, e eu e meu companheiro a gente decidiu, né, por abrir esse espaço agora esse novo espaço na nossa vida para viver essa experiência, e eu tô muito feliz com isso tudo, apesar de ainda estar morrendo de medo, apesar de ainda não fazer a menor ideia do que vai acontecer com a minha vida nos próximos meses, mas enfim, a gente vai vivendo e aprendendo, é isso, né, que é a vida. Então, meus queridos, sobre a decisão de se ter um filho, eu acho que a gente, no fundo, nunca vai ter uma decisão certíssima, né? A gente vai fazer aquilo que ou o coração manda, ou o racional manda, ou o emocional, o espiritual, o que quer que seja. Mas a gente precisa tentar lembrar de duas coisinhas que, ao meu ver, são primordiais. Sentir o que a gente deseja experienciar. A gente não precisa ficar colocando muito, né? Os prós e contras são importantes sim, mas a gente não ficar muito neurótico com isso, né? Sente o que você quer vivenciar. Então se dê essa permissão. Vai ter opinião de todo mundo à sua volta, vão ter livros, vão ter noticiários, vai ter tudo que vai te dizer o quanto é bom e o quanto é ruim, mas é você que é dono da sua vida ou dona da sua vida e que tem a liberdade de viver o que você quiser viver. E a segunda coisa que eu acho muito importante é a gente tomar essa decisão com leveza. Às vezes a gente fica tão focado, né, no que é o certo, que a gente coloca tanto peso numa decisão que no fim dá tudo certo, né? Quantas coisas a gente resolve na vida com tanto medo e no fim, quando vai ver, nossa, é tão mais tranquilo do que eu imaginava, né? Claro, a gente precisa se preparar, mas a gente às vezes vai tão na noia dos outros ou tão no nosso medo imaginário que a gente piora a situação sem necessidade. Então, tomemos a decisão que for, mas tomemos essa decisão com o máximo de leveza possível. Combinado, queridos? Ó, a pessoa até engasga aqui no fim do vídeo. Então vamos lá, continuando com esse papo. Gratidão imensa por estarmos aqui juntos nesse momento tão gostoso. Gratidão por todos os comentários e por favor, se você é tentante, se você é mamãe, se você já passou aí por essa situação ou se você tá passando por esse medo, né? Ou enfim, toda essa dúvida, essa questão de tomar essa decisão, por favor, deixa aqui nos comentários, porque gente, é tão gostoso. A gente troca muito aqui nos comentários, eu aprendo demais com vocês e por mais que tenham várias pessoas quietinhas aqui no nosso canal, eu sei que vocês acabam vindo aqui lendo todos os comentários, porque eu fazia isso, né? Quando eu tava na minha fase de tentante e tudo mais, eu entrava nos canais que eu acompanhava e lia todos os comentários, e eram os comentários que mais me ajudavam, muitas vezes, a tirar dúvidas, a me sentir conectada, a me sentir pertencente com a mesma coisa que outras pessoas também estavam passando naquele momento. Então, o seu comentário, a sua experiência ou até mesmo a sua dúvida é muito rica para mim e para todos nós que acompanhamos aqui, que fazemos parte da família Hoje Eu Me Sinto. Então, deixa aqui a sua participação, que é muito importante para todos nós, tá bom? Então é isso, queridos, nos vemos no próximo vídeo, ou da família Hoje Eu Me Sinto, ou da nossa série Gestação. Um beijo enorme e até a próxima!